Olá, queridos, bendito seja o nome do Senhor. Eu preciso orar nessa manhã para poder falar alguma coisa com você muito séria mesmo. Antes mesmo de nós conseguirmos abrir a palavra de Deus, eu quero orar pedindo a Deus que nos ajude nisso que precisamos conversar. Vamos orar? Santo Deus e Pai de amor que estás nos céus, a grande responsabilidade que temos de abrir a palavra diante do mundo e dando a oportunidade que Teu Espírito trabalhe nos corações. Eu rogo a Ti que nos dê iluminação, nos dê entendimento, sabedoria do céu, nos dê Teu Santo Espírito para entendermos em nome de Jesus. Amém. Toda vez que a gente grava um estudo bíblico, a gente não sabe aonde vai chegar. Você que está com esse estudo bíblico aberto, você vai entender a importância de passar isso avante. Vou te explicar o que eu estou lhe dizendo. Até agora, nosso estudo bíblico foi básico. De agora em diante, ele passará por uma situação média, que são assuntos muito importantes e profundos. Por exemplo, agora nós vamos estudar o que é a pessoa, o que é o homem. Onde ele vai quando ele morre? Você precisa entender isso. Serão 2 estudos seguidos sobre este assunto, porque eu queria que você esgotasse esse assunto. Esse assunto é muito sério porque ele dá base para religiões erradas. E você precisa entender sobre isso, você precisa compreender a respeito disso. Então tem a parte básica que nós já passamos, né? Estamos agora entrando na parte média e depois vamos entrar na profundíssima. Por quê? Porque teremos que estudar profecias juntos. Você vai ter que entender o que está acontecendo agora, você vai ter que entender o que está acontecendo no mundo. Por que esse tipo de situação? Eu estou orando por você que está em confinamento, estou orando por você que está com dificuldade financeira, estou orando com você que está pensando como é que vai cuidar dos seus filhos, como vai alimentar as pessoas, de que jeito que está a sua família, a situação espiritual da casa. Eu sei, isso também tem preocupado a nossa casa e nós temos que aprender como confiar em Jesus, de que jeito de confiar naquele que nunca nos deixa. Então pegue a sua Bíblia em nome de Jesus, passe avante esses estudos. Eu gostaria que você agora, ao estudar, entrasse em contato com Deus do Universo. Multidões de anjos estão na sua casa agora. Eles vieram porque sabiam que você deseja saber. Então eles vieram trazendo a bênção de Deus. O Espírito Santo está na sua casa. Pode acreditar no que eu estou lhe dizendo, porque Deus tem interesse em que nós conheçamos logo. Estes últimos dias estão sendo a oportunidade que o mundo tem de conhecer a vontade de Deus, de conhecer o que Deus pensa, de conhecer o que deveríamos sempre ter conhecido. Tá? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Salmos, para que você entenda. Alguma vez você já se perguntou quem é você, como você foi formado, de que jeito que a pessoa humana foi feita? Como Deus fez o homem? Presta atenção, abre a sua Bíblia, por favor, em Salmo capítulo 8, verso 5. Corre na sua Bíblia. A Bíblia nos dá respostas. E eu preciso te dizer uma outra coisa importante. Você percebeu que eu não estou usando nenhum outro livro? Só a Bíblia, perguntas e respostas. Por que isso? Por que eu estou usando somente isso? Bíblia com perguntas e respostas. Para você não dizer assim, foi de um livro tal que se tirou essa informação, foi uma pessoa que falou. Não foi. Isso é só Deus falando. Então você agora vai entender só o que Deus fala na sua Bíblia. Você pode ser evangélico, pode ser católico, espírita, pode ser de qualquer religião. Se você tem uma Bíblia, você vai ver que é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Tá bem que nós estamos estudando. Salmo 8, verso 5, vamos entender como o homem foi feito por Deus. Salmo 8, verso 5 diz: contudo, pouco menor do que os anjos o fizeste, e de glória e de honra o coroaste. Então os homens foram feitos menor um pouquinho do que os anjos. Interessante isso. Então os anjos são superiores aos homens? Sim, são superiores aos homens em várias coisas. Mas hoje eu quero que você entenda o homem. Hoje eu quero que você entenda a raça humana. Eu estou falando no sentido genérico. Segunda pergunta. Qual será o estado final dos justos? Se o homem foi feito assim, quando nós nos tornarmos justos finalmente, quando o Senhor Jesus vier nos buscar, o que vai acontecer conosco? São Lucas 20, vai lá, no livro de Lucas, capítulo 20. Por favor, ao abrir a sua Bíblia, veja que você está estudando só o que a Bíblia diz. Lucas 20, verso 35 e 36 nos dá essa resposta. Como seremos um dia? Verso 35 e 36 diz assim. Lucas, achou? Lucas 20, verso 35 e 36 diz: mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro,
e a ressurreição dentre os mortos, não hão de se casar nem ser dados em casamento, e não podem mais morrer, pois serão como os anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Opa, então hoje somos menores do que os anjos, um dia seremos igual aos anjos, e não morreremos. Interessante isso, não é? Você não acha interessante isso? Pois você deve pensar, essa é a primeira informação que nós temos. Terceira pergunta, como são chamados os anjos então? Hebreus 1,14, vai lá em Hebreus, vai lá. O livro de Hebreus traz muitas informações importantes. Nós vamos usar muito o livro de Hebreus quando nós estivermos trabalhando na parte mais profunda do nosso estudo, tá? Hebreus 1, o Senhor Deus vai explicar como são os anjos, para que você entenda o que um dia você se tornará. Hebreus 1,14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor do que hão de herdar a salvação? Espíritos ministradores. Interessante isso. Veja, eles também foram criados por Jesus. Diferentes de nós em alguns aspectos, e hoje somos muito mais diferentes por causa do pecado. Agora perceba, qual a diferença existente entre os dois Adões? Jesus é o segundo Adão, o primeiro Adão, aquele criado lá no Éden. Lembra disso? Lá na semana da criação. Vamos ver a diferença entre eles, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, corre para 1 Coríntios, por favor. Por que é tão importante entender isso? Vai guardando todas estas informações, porque isso vai ser extremamente importante para você e a sua família. Você não pode ser enganado, você não pode acreditar no que os outros creem. Você tem que ver a coisa como Deus crê. 1 Coríntios, por favor, capítulo 15, verso 45. O Senhor Deus mostra a diferença entre os dois Adões. Então vamos lá. Assim também como está escrito, o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Pronto. O que você está entendendo sobre você? Nosso assunto hoje não são os anjos, nosso assunto não é Jesus, é quem é você. Você já sabe que você foi feito menor que os anjos, sabe que os anjos, eles vivem numa outra situação e esfera diferente da sua. Você já entendeu que os anjos são espíritos ministradores e que um dia você será como os anjos. E entendeu também que o homem foi feito alma vivente. O que é isso? Esse corpo que agora temos é natural ou é espiritual? Você sabia que tem corpo espiritual e corpo natural? Não estou falando de espíritos andando com um lençol por cima, não estou falando de fantasma. Logo, logo você vai entender de onde vem essas ideias malucas de fantasma, de onde vem essa situação. Logo, logo você vai compreender. Mas agora a minha pergunta é, o corpo que temos agora é natural ou é espiritual? 1 Coríntios 15, 46. Aí mesmo onde você está. Olha o que diz aqui. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal e depois o espiritual. Interessante isso. Mais avante. Aqui se refere à semeadura, olha bem, aqui citada, presta atenção. O que é isso, essa tal dessa semeadura de 1 Coríntios 15, 36? Dá uma olhada, 1 Coríntios 15, 36. Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Vamos entender essa semeadura que está falando quando comenta a respeito de corpos humanos celestes e corpos humanos. Você não sabia que tem corpos celestes e corpos terrestres? Aí mesmo em Coríntios, capítulo 15, observa o verso 40. Isso mesmo, acompanha comigo. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória do celeste e outra a glória do terrestre. Você sabia disso? Esse tipo de carne aqui vai precisar de mudança para poder ir para o céu. Você entende isso? Nosso corpo precisará de mudança para ir para o céu. Por isso é preciso a glorificação. O que significa essa tal semeadura? Olha bem, só para que você entenda. O homem não possui ainda natureza imortal e espiritual igual a dos anjos. Nem a terá antes da ressurreição. O que é isso, ressurreição? É muito importante você entender. Naquela ocasião, na ressurreição, se é justo, tornar-se-á imortal. Não poderá mais morrer. Isso está escrito em Lucas 20, verso 36, que eu li com vocês. Porque será igual aos anjos. Mas vem cá, Maísa, mas os anjos do mal vão morrer. Sim,
Eles perderam a capacidade que Deus havia dado. Adão também tinha sido feito para nunca morrer. Todos os seres que Deus fez com esse intuito. Quando o pecado entrou, o salário do pecado é a morte. A morte só acontece por causa do pecado, filhos. Essa é uma realidade. Isso é muito sério. Como é que é definida a natureza do homem? A natureza humana como é? Vamos dar uma olhadinha, por favor, para que você veja Salmo capítulo 8, volta lá para Salmo. Você tem percebido que eu continuo aquele meu método de trabalhar, que é trabalhar com um pouco do Velho Testamento e um pouco do Novo Testamento, para que você não pense que uma parte da Bíblia diz uma coisa e outra parte diz outra. Olha lá, Salmo capítulo 8, verso 4, olha lá, quero ver como é que você vai entender essa parte aqui, diz assim: como é que é a natureza do homem? Essa é a pergunta. O homem que é mortal, para que dele te lembres. Eu vou ler desde o verso 1. Vamos ler desde o verso 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitastes força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os céus, obra de teus dedos, e a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites? O homem é mortal. Essa é a natureza do homem. Deus fez o homem mortal. Aliás, sabe por que isso? Veja só. Imortalidade a gente só recebe de Deus. Não é natural de nós. Nossa natureza é mortal. Por quê? Só Deus tem vida em si mesmo. Todos os seres que têm vida recebem de quem? De quem doou a vida, de quem procede a vida. Todos possuem vida vinda de Deus. Compreende isso? Então nós somos mortais. Mas qual é a natureza divina? Qual é a natureza do Senhor? 1 Timóteo, eu sei que você sabe, mas nós vamos lá. 1 Timóteo, é importante que você veja os textos para que você possa marcar e ir fazendo esse tipo de estudo com as outras pessoas, com as pessoas da sua família, para que você não perca a oportunidade de entender estas situações. Como assim? Se você tiver esses textos todos em mão, tiver todas essas informações com você, vai ficar fácil você dar os estudos. Se eu fosse você, eu pegava um papel e ia escrevendo um por um. Qual é a natureza de Deus? A natureza do homem é mortal. E a natureza de Deus é o quê? 1 Timóteo 1,17. Vamos lá? 1 Timóteo capítulo 1, verso 17. Minha Bíblia está tão velhinha que ela está assim, difícil de virar as páginas. 1,17. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Nosso Deus é imortal, dele vem vida, ele não morre nunca. Tá entendido? Então nós somos mortais, Deus é imortal. O que significa imortal? Não está sujeito à morte. Agora, do que foi formado o homem no princípio? Eu sei que você sabe, mas você precisa ler. Vai em Gênesis 2, verso 7. Vamos ver os elementos que foram usados para que o homem pudesse ser feito. Eu preciso comentar uma coisa muito séria com você. Quando você vai fazer um bolo, quando você vai fazer uma comida, você precisa de uma receita. E nessa receita você precisa de ingredientes. Sem um ou outro ingrediente, você não consegue o resultado que precisa. Um homem vivo é preciso de quê? Dá uma olhada, Gênesis 2, verso 7, o Senhor Deus explica. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O Senhor Deus fez o boneco de barro e soprou nas narinas dele o fôlego de vida. Então Deus pegou a minha pergunta para você, olhe bem. Antes de Deus criar Adão, quando Deus só tinha feito um boneco de barro, aonde Adão estava? Você tem que pensar sobre isso. Não, Adão não estava na terra, lá era um boneco só de barro, não era Adão. Para ser Adão tinha que ser alguém vivo, tá bem? A minha pergunta é, aonde Adão estava quando Deus tinha só feito o boneco de barro no chão? Ele pegou o pó da terra e fez um boneco. Tá, então agora eu te pergunto, aonde estava Adão? Estava dentro da cabeça de Deus? Estava pulando aqui fora? Tinha uma alminha pulando? Não.
Observe o texto para que você entenda a seriedade disso. Quando Deus fez o boneco, Deus soprou nos narizes, no nariz de Adão, passou para dentro dele o que tinha dentro de Deus. Deus tem a vida. Deus passou o que para Adão? O fôlego de vida. Dê uma olhadinha, por favor, veja de novo o verso 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida e o homem se tornou o quê? O que diz aí? Alma vivente. Como assim o homem se tornou alma vivente? Então não foi uma alma que entrou nele. A mistura dos dois ingredientes, que é pó da terra mais fôlego de vida, concede para nós o quê? Resulta no quê? Presta atenção. Numa alma vivente. A alma existe sem os dois estarem juntos? Não. Assim como um bolo não existe só uma farinha e um ovo. Uma farinha e um ovo é farinha e ovo. Para ser um bolo é preciso ter os ingredientes todos juntos, mas a minha situação aqui é essa: para ter um resultado que Deus disse na Bíblia, é preciso ter todos os ingredientes juntos. E quais foram os ingredientes que Deus usou? Pó da terra mais fôlego de vida. Agora, que ato tornou Adão uma alma vivente? O soprar nas narinas o fôlego de vida. Ele só se tornou uma alma vivente quando Deus soprou sobre ele. Agora veja, eu preciso que isso fique muito claro para você. A alma vivente não foi posta no homem, mas o que foi posto no homem foi o fôlego de vida. Você entendeu isso? O homem foi feito de pó da terra. E então ele se tornou uma alma vivente ou uma criatura. O termo original correspondente à alma vivente nesse texto é Nepesh Shayak, que significa, sobre o uso dessa expressão em Gênesis 1:24, traduzida por alma vivente, diz o Dr. Adam Clarke. Olha o que ele diz. Um termo genérico para expressar todas as criaturas possuidoras de vida animal, em qualquer de suas infinitas variedades e graduações, desde o semi-racional elefante até o estúpido pocó, ou ainda mais baixo, ao pólipo, que parece participar igualmente da vida vegetal e animal. Tudo que vive recebe da mesma fonte. Seja um micróbiozinho, seja um animal grandão, seja o homem, todos nós recebemos de Deus. Ninguém tem vida em si mesmo, ninguém tem vida inerente a si mesmo. Além do homem, quais outras criaturas são chamadas de alma vivente? Você não sabia disso? Pois isso está na Bíblia. Por favor, veja Gênesis 1:30. Aí mesmo em Gênesis 1, verso 30, olha só. E a todos os animais da terra, todas as aves do céu e todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento, e assim se foi. Então Deus chama de seres viventes também os animais. Interessante isso. Além do homem, quem também tem o fôlego de vida? Por favor, em Gênesis 7, 21 a 26. Quem também tem o fôlego de vida além do homem quando foi criado? Só para você ver aquilo que eu estou te dizendo, como é verdade mesmo. Gênesis 7, verso 21 e 22 diz o seguinte: pereceram todos os seres viventes que se moviam sobre a terra, tanto de ave como de gado e animais selvagens, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e de todo homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, pereceu. Peraí. Deus está dizendo que os animais também têm fôlego de vida nos seus narizes? É isso que ele está dizendo. Interessante isso. Isso tem que fazer uma diferença muito grande na sua cabeça. E esses animais têm o mesmo fôlego que o homem? Os animais têm o mesmo fôlego que o homem? Eclesiastes, vai em Eclesiastes, vamos embora. Só para tirar a dúvida completa da sua cabeça, Eclesiastes é depois de Salmos, acha para mim Eclesiastes, por favor, para que você possa ver Eclesiastes, capítulo 3, vamos lá, verso 19, tem algo muito interessante, olha o que diz aqui. Isso vai encher seu coração. Porque o que acontece aos filhos dos homens, isso também acontece aos animais. A mesma coisa lhe acontece. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais. Tudo isso é vaidade. Peraí. Tudo é a mesma coisa? Sim. Isso quer dizer que tanto os homens como os animais morrem, tanto os homens como os animais também têm fôlego de vida, receberam da mesma fonte.
Interessante isso. A vida deles agora, como para o resto da criação animal, depende do seu fôlego. Tanto para os animais como para qualquer ser, depende do fôlego de vida. Agora, como Jó chamava esse fôlego de vida no seu nariz? Vamos entender o que Jó entendia sobre isso. Abre a sua Bíblia no livro de Jó. Se você entender essa parte agora, você vai entender a segunda, é antes de Salmos, Jó é antes de Salmos. Você vai entender essa parte importante do segundo estudo. Jó, vai lá, Jó capítulo 27, por favor. Jó 27, corre lá. Jó 27, você vai entender como Jó chamava o fôlego de vida que estava no seu nariz. Jó, capítulo 27, verso 3 diz assim: enquanto em mim houver alento, enquanto em mim houver o Espírito e o Espírito de Deus no meu nariz. Pera um pouquinho só. Incrível. Em algumas traduções, fôlego ou sopro de Deus é dito Espírito. Por quê? Por quê? Você precisa entender isso. Quando o homem morre, o que acontece com esse fôlego de vida? O que acontece com isso que entra dentro dele? Para onde vai? Você precisa entender. Vai lá. Eclesiastes 12, verso 7. Volta para Eclesiastes. Eclesiastes 12, um pouco depois de Salmos. Eclesiastes 12, verso 7. Traz uma informação interessante. 12, verso 7. Diz assim: e o pó volta à terra, como era, e o espírito, ou fôlego de vida, volta para quem? Volta para Deus. Aquele Deus que soprou, recebe de volta. E o que acontece com a alma vivente? Na próximo estudo você vai saber. Eu preciso que você esteja aqui. O próximo estudo vai ser longo, mas muito importante. Quero orar com você agora para que essas verdades fiquem no seu coração. Senhor Deus do universo, precisamos ser libertados de ideias erradas a respeito da condição do homem na morte. Eu lhe imploro que em nome de Jesus nos ajude, eu lhe imploro que em nome de Jesus nos abençoe e nos fortaleça para que entendamos toda a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até o próximo estudo.